Como vocês estão, queridos? Que honra estar aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus e fazermos uma reposição da graça. Eu quero abraçar a todos os amados irmãos que estão online conosco. Boas-vindas a Ivanilde Lobato, Soneide Facó, no Ceará. Um abraço para Núbia Cunegondes, Silviana, Rosineide, Lourenço Pereira, Maria Silvia Aguiar, Keila Guterres, Cláudia Dadico, direto de São Paulo. Cláudia e Paulo, um grande abraço. Josélia Pereira, obrigado. Elizabeth Pinheiro. Multiplica essa live, faz essa live chegar mais longe. Lourenço Pereira, Silvio Roberto, Márcia Serpa. Um abraço a todos vocês. Alain Ramalho, Vanúzia Viana. Obrigado a todos que estão aqui. E vamos compartilhando para que essa mensagem possa chegar a mais vidas, a mais corações. Quem sabe esse domingo está sendo um dia de profunda solidão, um dia de cansaço, de dor, de desânimo. E eu estava lendo um artigo. Por que nós nos tornamos tão saudosistas? O que está acontecendo? Por que a gente valoriza mais as músicas do passado do que as músicas do presente? Por que eventos? Por que a década de 80, 90 foi tão importante? Que eventos ficaram marcados em nossas vidas? O saudosismo é bom até certo sentido, mas nós não podemos ser eternamente saudosistas, porque a gente precisa prosseguir, a gente precisa avançar, a gente precisa continuar vivendo. Então, para nós é muito importante continuar, prosseguir. Eu gosto muito do verbo prosseguir. Prosseguir precisa se tornar um lema de nossas vidas. E como é que você está? Você está prosseguindo? Você está avançando? Você vai alcançar um próximo nível de crescimento na sua vida? É necessário prosseguir. E é necessário evitar as somatizações emocionais. E eu creio que hoje, quando esse culto terminar, você vai estar bem melhor. Você já terá trocado a energia emocional. Talvez você chegou aqui com uma energia emocional negativa, vai sair com uma energia positiva. Chegou com um pensamento de cansaço, de desânimo, vai sair com pensamentos potencializando a sua vida. Porque você é singular, você é único. Deus criou você assim, único. Harvard fez uma pesquisa e apenas 2% das mulheres no mundo se acham bonitas. Tem alguma coisa errada. Você é bonito pela sua essência, por quem você é. O dia que você descobrir quem você é, você vai mudar sua perspectiva, esse conceito. Quando você não consegue ficar só consigo mesmo, tem alguma coisa errada. Por que você não consegue ficar só consigo mesmo? Você precisa pacificar o seu coração. Você precisa se reencontrar consigo mesmo, com Deus e consigo mesmo. Você precisa apreciar os seus dons, seu chamado, seu talento. Não espere o elogio dos outros. Você não pode depender do elogio dos outros. Você precisa ter autoestima. E autoestima é um conceito nem a mais, nem a menos de si mesmo. Você é único em todos os sentidos. A íris dos seus olhos, a arcada dentária, tudo em você é único. Deus fez você assim, único. Somos únicos
e iguais como seres humanos, mas Deus te fez único. Redescubra-se. Na sexta-feira na rádio, eu comecei uma mensagem, mas não deu tempo de terminar. E eu competindo ali com o horário, eu queria tanto entregar a mensagem toda, mas no rádio tem horário, e tem bloco comercial, tem música, eu tenho que seguir todo esse roteiro. É uma rádio comercial. Mas eu fiquei assim, mas eu queria entregar tudo que eu tinha aprendido nesse texto, mas não deu. E aí, eu quero continuar essa mensagem que eu comecei a levar no rádio na última sexta-feira. Vamos conhecer o texto inclusive muito conhecido. Eu mesmo já ministrei nesses 18 anos da comunidade de vida várias vezes nesse texto, porque inclusive esse texto, ele me impulsiona. É um texto que é munição para o meu espírito. Ele me dá uma força enorme, me edifica profundamente. Então, vamos conhecer o texto de hoje. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 12 e 14. Talvez você já ouviu muitas mensagens nesse texto da carta de Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses, chamada Carta da Prisão. Paulo estava preso quando escreveu. Nós inclusive conhecemos o provável local lá em Filipos, em uma das nossas viagens para a Grécia. Conhecemos a provável prisão de Paulo lá em Filipos. E ele escreve o seguinte: Filipenses 3, versículo 12 a 14: não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo. Olha, o verbo prosseguir está muito presente aqui, só nesse trecho. Prossigo, Paulo está prosseguindo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Tem um alvo, tem um prêmio, tem uma vocação soberana, a soberana vocação de Deus. E aí ele traz o cristocentrismo, em Cristo Jesus. O esteio, o arrimo, o apoio, o fundamento essencial, a pedra angular. É aquela pedra que liga dois pilares. Então, não há quem lance o olhar para o passado e não tenham coisas das quais se arrepende, das coisas das quais se alegra. A única pessoa que pode dizer, eu não tenho que me arrepender de algo, é alguém perfeito, só que não existe esse alguém. Todos nós erramos. A própria Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como prosseguir? A questão é essa é a essência. Como prosseguir? E Paulo é um exemplo de alguém que não se orgulhava do seu passado. No passado ele se chamava Saulo e era um perseguidor atroz da igreja de Cristo. Ele canalizou toda a sua ira, toda a sua raiva contra os cristãos e foi ao encalço deles. Infelizmente chegou a matar alguns cristãos. Paulo não se orgulhava disso. Paulo nos ensina que um passado de culpas, frustrações, erros, mágoas e pesares, desgosto, talvez até remorso, move-se dentro de nós muitas vezes, mas nos faz fazer com que a gente entre naquilo que a ciência chama de retrotopia. É uma vida somente no passado. É muito ruim. Imaginem vocês uma vida só no passado. Fica uma vida com cheiro de naftalina. Você não foi chamado para ter uma vida assim, com cheiro de naftalina, com cheiro de algo do passado, guardado. É preciso viver a doçura,
a ternura do presente. É importante sentir o sol do novo dia, o amanhecer, o alvorecer de esperança, de amor, de gratidão. É preciso olhar para frente. Então, a primeira atitude que leva você a prosseguir é não ficar prisioneiro do passado, não ficar refém. Paulo reconhecia, não que eu já tenha recebido, que eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para aperfeiçoar. O aperfeiçoamento e até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus nós somos alguém em constante processo de aperfeiçoamento, de mudança, de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então nós não vamos deixar que nenhuma amarra do passado nos prenda lá. É preciso soltar o passado, é preciso singularizar, eternizar o presente, mas sempre prospectando o futuro, olhando para o futuro, avançando para o futuro. Tem meta, gente, a nossa vida tem que ter meta, tem que ter objetivo de crescimento. Eu vou crescer, estou crescendo. Embora Paulo fosse um dos líderes mais proeminentes da sua época, ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele podia dizer, eu ando com Deus, eu estou totalmente envolvido em ganhar vidas para Cristo, mas apesar disso o apóstolo diz, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso continuar investindo no meu aperfeiçoamento, a despeito de todo o crescimento espiritual de Paulo. Mas ele reconhecia, irmãos, não que eu julgue, eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço do passado difícil que eu tive, e eu avanço, eu prossigo. Uma coisa que me encoraja muito é saber que, apesar desse caminho com Cristo até aqui, e de ter crescido em algumas áreas da minha vida, mas eu reconheço o quanto eu preciso continuar investindo no aperfeiçoamento pessoal. Hoje você está aqui para refletir sobre isso e pensar sobre isso. Eu preciso continuar crescendo, eu preciso resolver algumas questões da minha vida. Você precisa aprender a lidar com essa energia emocional, e o equilíbrio, o que vai equilibrar a sua vida é exatamente a forma como você está administrando os seus pensamentos, como você está gerenciando, como você está se organizando. Então vamos repovoar nossa mente. Se esteve povoada de pensamentos ruins, por favor, é por isso que pensar pode ser muito perigoso. Então renove sua mente. Paulo propõe isso numa outra carta em Romanos. É preciso renovar a mente diariamente, de preferência diariamente, 365 vezes do ano. Vamos buscar a renovação da nossa forma de pensar, de ver a vida, de continuar olhando para frente, esperançando, atitudes de esperança, olhando para frente. E aí você precisa pensar, você é suficientemente perfeito para descobrir que não é perfeito o suficiente? Você é suficiente maduro para entender que não é maduro o suficiente? Tem que continuar amadurecendo, e tem que continuar se tornando uma pessoa a mais equilibrada possível. Paulo estava muito preocupado com o seu desenvolvimento. Ele sabia, eu não alcancei tudo ainda, eu ainda não sou tudo que Jesus gostaria que eu fosse, mas eu estou fazendo alguma coisa, eu estou administrando a minha vida, eu estou gerenciando os meus pensamentos, eu estou buscando a renovação da minha mente, eu estou esquecendo o passado, eu estou prosseguindo, eu estou avançando. Uma igreja que prossegue, uma igreja que continua, uma igreja que persevera. Nós precisamos ser essa igreja, uma família que não desiste, que prossegue juntos, de mão dadas, pai, mãe e filhos, juntos, prosseguindo, às vezes doente, mas prosseguindo, às vezes cansado, mas prosseguindo, às vezes desanimado, mas prosseguindo. A gente prossegue. Portanto, o primeiro passo para prosseguir é nunca estar totalmente satisfeito com você mesmo. E a zona de conforto é um lugar muito perigoso. Ninguém cresce numa zona de conforto. Eu estou tão confortável aqui, está tão bom. Nós temos que sair da zona de conforto. Talvez a pandemia colocou muita gente numa zona de conforto. Eu já estou adaptado. Mas nós temos que continuar crescendo. Com pandemia ou sem pandemia, a gente precisa continuar lutando, crescendo. Então, a segunda atitude que leva
a não ficar prostrado e prosseguir. Não se prenda ao passado. Paulo está falando exatamente isso. Não vamos nos prender ao passado. Por quê? Porque o passado já te ensinou tudo que você tinha que aprender. Eu preciso aprender coisas novas, lições novas, hoje, amanhã e sempre. Todo dia eu preciso aprender algo novo que vai acrescentar à minha vida, que vai me tornar uma pessoa melhor. A minha mente está extremamente aguçada, uma vontade enorme pelo conhecimento. Eu quero conhecer, eu tenho sede de aprender, eu quero conhecer coisas novas, eu quero conhecer mais da palavra, eu quero saber mais. Para conquistarmos, nós temos que esquecer o passado. Só prossegue em Cristo quem abandona o seu passado. Não tem como mudar o passado, mas eu posso mudar o meu presente e que vai transformar o meu futuro. Então eu posso. Hoje pode ser um dia de mudança na sua vida. Hoje pode ser um dia em que você vai estar rompendo com as amarras do passado. A sua vida talvez estava impregnada com o seu passado, com o cheiro do seu passado. É um cheiro vencido. E você vai viver então o aroma desse novo dia, o frescor desse novo dia, novinho para mim, novinho para você. Uma coisa que eu tenho aprendido, que me ajudou muito a lidar com a ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa também. Talvez eu lido com a síndrome do pensamento acelerado, como ensina Augusto Cury, né? A síndrome do pensamento acelerado. Então tem que lutar contra isso, para aprender a tirar esses gatilhos e viver um dia de cada vez, um dia por vez, um dia por vez. Então eu também estou aprendendo a descansar mais, a parar, a conquistar qualidade de vida. O Senhor diz o seguinte sobre o passado, muito forte. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dos teus pecados não me lembro mais. O que Deus quer dizer sobre isso? Será que Ele tem memória fraca? Não. O que Deus está dizendo: eu não permitirei que aquilo que fizestes no passado influencie o meu relacionamento contigo hoje, no presente. Eu não permitirei que os pesares do passado, as tuas lutas e culpas do passado, tuas glórias passadas, coloquem uma muralha entre mim e ti. Deus não se relaciona conosco baseado no nosso passado. Por isso o profeta messiânico Isaías diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. O que Jesus perdoou, está perdoado definitivamente. Amém? Ele não lembra mais. Glória a Deus. Há um outro texto que diz que Ele lança no mar do esquecimento. Então é lá no mar do esquecimento que vai ficar toda a culpa. Ele foi até a cruz e pagou todo o preço pela nossa redenção. Jesus te perdoou definitivamente. Eu comentava no rádio, ainda quando a igreja era lá no São Francisco, e durante um culto uma senhora chorava muito, mas ela chorava profundamente. Então eu desci do púlpito, eu fui até o encontro dela e ministrei a paz no seu coração. Depois ela me confessou: bispo, eu sou torturada por uma culpa, porque eu fui obrigada a abortar de um filho. Eu não queria, mas o meu companheiro me obrigou, e eu lidei com essa culpa por toda a minha vida. Eu não aguento mais. E eu disse: você se arrependeu profundamente disso? Eu me arrependi, pois Jesus te perdoou. Agora você também precisa se perdoar. E naquele dia ela também se perdoou, e Jesus a libertou dessa dor, dessa culpa que a torturava profundamente. Talvez você precise se perdoar também sobre algo que você fez. Se perdoe e prossiga. Você não pode desistir, você tem que prosseguir, porque a vida precisa continuar.
Sabe, a terceira atitude que nos leva a não nos prostrar diante das dificuldades é você dedicado e devotado a um propósito. Qual é o propósito? Você já conheceu o seu propósito? O que você ama fazer? O que você gosta de fazer? Então faça. Seja o melhor naquilo que você escolheu ser e escolheu fazer. Você tem que lutar por isso, para se especializar. Faça todos os cursos que você puder fazer. Se torne um especialista. Não importa se no momento ninguém aceita, as pessoas começam, muita gente quer se meter na vida da gente. Mas isso não dá dinheiro. Mas isso é o que eu amo fazer. Então faça. Quando eu escolhi tempos atrás, ainda na minha infância, eu trocava a televisão pelo rádio. Eu brincava de rádio. E fui na minha adolescência sonhando que um dia eu seria radialista. E nas igrejas que eu me congregava, que tinha aqueles megafones, então a gente fazia programa de rádio com aqueles megafones, sonhando que um dia eu estaria comunicando de manhã numa rádio com uma grande audiência. Mesmo sabendo que o piso salarial de um radialista é desse tamanhozinho assim, mas é o que eu amo fazer. Podem me deixar 6 horas, 12 horas dentro de um estúdio de rádio que eu dou conta, eu fico lá, porque ali está o que eu amo fazer. E foi prosseguindo assim, fazendo o que eu amo. Você tem que fazer o que você ama, que você foi chamado para ser. Ninguém pode ter o timbre de voz que Deus me deu, é o único. Pode ser parecido, mas é o único. Então cada pessoa é singular. Você tem que redescobrir, isso vai te dar força e energia. Concentre-se naquilo que você ama. Se você parou de estudar, volta a estudar. Trancou a faculdade, volta a estudar. Não fica se limitando porque eu não sei não, faz tanto tempo que eu deixei a sala de aula. Volta. Quando você pensar que não, você está se formando. A gente viu a Thalita Martins começar a faculdade dela de medicina, agora já estava aqui recentemente dando testemunho. Começa, dê o primeiro passo. Daqui a pouco conclui o primeiro período, o segundo, o terceiro. Já está tirando foto para a formatura. E me convida para a sua formatura, porque eu gosto muito de pregar nas formaturas. Se especializa. Você tem que se especializar. O que você vai se especializar? Se especialize naquilo. Eu vou conversar com um especialista. Porque clínico geral é só um clínico geral, mas o especialista, ele tem um diferencial, ele é especialista nisso. Então Paulo é um homem de atitude. Ele diz, eu faço, uma coisa eu faço. É o verbo fazer, a gente tem que fazer, a gente precisa estar em movimento. A gente não pode ficar estacionado, porque se você estacionar, a depressão pode te pegar. Se você parar, a depressão e os seus fantasmas vão te rondar. Daqui a pouco você está frágil demais emocionalmente, com aquela energia, sem disposição para nada, porque você perdeu a alma do seu propósito. Não perca a alma do seu propósito. Paulo descobriu o poder da concentração. Paulo desenvolveu a visão de um vencedor. Ele se concentrou no seu propósito, ele olhou para o seu alvo. E aqui está o segredo das pessoas que realmente são vencedoras. Observe essas palavras, uma coisa. Qual a única coisa que Paulo perseguia? Disse Paulo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo perseguia o alvo, e esse alvo lhe daria um prêmio. Alvo significa olhar para uma marca na qual os olhos estão fixos, concentrados.
é onde a gente debruça o nosso interesse. Você está olhando para o alvo, você se interessa por isso, esse assunto te interessa, chama a tua atenção. Então tudo aquilo que está envolvido nesse assunto é de interesse seu, porque isso mexe contigo, com a tua alma, com o seu coração. E por fim, você precisa ter objetivos claros. O prêmio significa recompensa por ter vencido uma competição, é o galardão. O galardão a gente vai receber naquele grande dia. Paulo queria dizer: eu tenho um alvo, eu vou fixar os meus olhos nele, eu tenho edificado a minha vida em volta desse alvo. Tudo quanto eu faço olhando para o alvo, só o objetivo. Muitas vezes nós não alcançamos nada porque atiramos para todas as direções, não sabemos para onde as pessoas estão indo. Tem uma foto que foi muito divulgada na época do ex-presidente Jânio Quadros. A foto, ele está assim, com os pés, e ele estava num momento de pressão muito grande, ele estava perdido, e ele termina logo depois renunciando, porque estava perdido. Quem foi chamado para cumprir o seu propósito, não importa as lutas, as crises, não importa as consequências que vai ter que passar, se há um chamado, há um propósito, não importa se as pessoas não vão acreditar em você, você precisa acreditar em você, você precisa prosseguir, você precisa aguentar as pressões. Teologicamente, nós precisamos buscar cada vez mais olhar para frente. O autor aos Hebreus diz assim: e olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A concentração é o segredo para adquirir o poder para vencer, o poder para suportar as pressões, o poder de continuar, o poder de perseverar. Para conquistar é preciso concentrar-se no alvo. Só assim nós receberemos de fato a energia necessária para alcançar os resultados desejados. Você não deve desistir se as primeiras tentativas foram frustradas. Você precisa continuar. Esses dias eu observava o leito de um rio em uma das nossas viagens para o interior, e ele corre entre duas ribanceiras e se torna fonte de energia. O rio flui para todas as direções e se perde. Se fluirmos entre as ribanceiras dos propósitos de Deus, da sua vontade, nós então teremos de Deus o poder e a graça de avançar e de conquistar. Como causar uma revolução de Deus na nossa vida? Estabelecendo os alvos certos. Nós estamos no meio do ano, nós temos 6 meses pela frente, e nós precisamos até o final desse ano, aquelas orações que nós colocamos, nós projetando 2022, nós precisamos conquistá-las, com a graça de Deus. O projetando precisa se materializar em nossas vidas. Então estabeleça os alvos certos, aquilo que capturou o seu coração, aquilo que te apaixonou, encheu o seu coração dessa energia, porque o alvo que você estabeleceu vai te ajudar a chegar. E o alvo para alcançar um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Então, nós não podemos violar os princípios espirituais. É tanto que Paulo escreveu aqui mesmo em Filipenses 1:6, que aquele que começou boa obra em nós vai completar, porque Deus não faz nada por incompleto. Ele está trabalhando na sua vida há algum tempo, desde a sua decisão, da sua conversão. Você está no processo, no centro de aperfeiçoamento de Deus, e Ele está burilando, retocando tua vida, tua alma.
porque você vai ser aquele que está descrito lá nas 7 cartas da igreja da Ásia Menor, aquele que vencer. Você pertence ao grupo que vai vencer, aquele que vencer, você vai vencer. Tem uma luta, tem uma carreira proposta, tem desafios, tem gigantes para derrubar todos os dias, e pela graça de Deus, você vai vencer. Paulo escrevendo aos irmãos lá em Corinto, ele diz: dou graças ao meu Deus que sempre me conduz ao triunfo, e em nós, em todo lugar, se manifesta a fragrância do seu conhecimento. É esse Deus que te faz vitoriar por todos os dias da tua vida. Então ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A última atitude que te leva a não se prostrar diante dos problemas, das dificuldades, seja determinado naquilo que capturou seu coração. Nós temos que ter uma paixão por algo que nós fazemos. Paulo estava sempre prosseguindo. A gente vê a biografia de Paulo e a gente observa o quanto Paulo foi um indesistível na sua fé. Por todas as vezes que ele ficou preso, por todas as vezes que ele apanhou, por tudo que ele passou. E por fim, no dia da sua condenação, foi a pena de morte. No dia que ele foi esquartejado, ele estava prosseguindo. Ele pôde dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu alcancei o alvo, eu guardei a fé. Quem não é apaixonado fica paralisado diante das responsabilidades e foge diante da luta. Você não é um fugitivo, você não pode fugir da sua vida, você tem que viver a sua vida de maneira superlativa, maiúscula, porque a sua vida é uma bênção, a sua vida é linda, a sua vida é extraordinária. Veja de onde você veio e aonde você está hoje. Quantos de vocês vieram do interior do estado para estudar aqui em São Luís e estão crescendo? Montaram o próprio negócio, montaram o seu próprio trabalho. É um profissional liberal, foi lutando, se especializando. Continue se especializando, continue trabalhando, seja o melhor na sua área. Amém? Então, você pode esquecer o seu passado para focalizar no futuro. Pode estabelecer alvos. Isso demandará de você mais do que inspiração, mais do que transpiração para chegar ao lugar onde você deve chegar. Isso demandará de você uma forte determinação. Eu quero profetizar que todos vocês sairão com um novo fôlego desse culto e serão determinados a alcançar o alvo. Onde está a geração dos determinados, dos indesistíveis, aqueles que realmente resolveram em seus corações: eu vou vencer mais essa luta, eu vou alcançar o alvo, eu vou conduzir a minha família, eu vou orientar os meus filhos, eu vou burilar as flechas que Deus me deu, e os meus filhos vão voar alto, vão chegar longe onde eu não pude chegar, mas como o arco que Deus me tornou, eles vão, porque eu vou potencializar, eu vou investir neles, eu vou abençoá-los, eu vou fertilizar os sonhos pelos quais Deus capturou seus corações. Amém? Então vá, Deus estará com você. Vivemos numa geração que facilmente desiste das coisas. Nós temos que chamar os nossos adolescentes, os nossos jovens, e dizer: vocês precisam serem determinados, vocês precisam ser resistentes, resilientes. Não baixem a cabeça, meu filho, continue. Você jovem, você moça, você rapaz, se você tem um sonho, continue lutando. Não vai ser fácil. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que as coisas fáceis raramente são excelentes. Nada é fácil, nada vai ser fácil, tudo será difícil. Mas quem tem uma mentalidade forte, bloqueia as dificuldades e vence, resiste, passa de fase, cresce, prospera, avança, conquista. Eu vou citar apenas um exemplo de determinação, que inclusive um cristão também, e que se tornou presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, em 1832, perdeu o emprego.
Em 1833, seu negócio faliu. Abraham Lincoln teve um caminho de derrotas, uma atrás da outra. Mas as derrotas confrontaram um homem determinado, um homem indesistível. E somente em 1858, ele perdeu mais ou menos umas 6 eleições, mas em 1858 venceu e se tornou um dos maiores estadistas dos Estados Unidos da América. Ele perdeu muitas vezes, mas jamais desistiu. Ele manteve o alvo da sua vida, o sonho de se tornar presidente dos Estados Unidos, e perseguiu indesistivelmente o seu sonho. O fracasso não é um final. Na verdade, somente você pode chamar aquilo que aconteceu na sua vida de fracasso. Ninguém pode fazê-lo. Não é mais fracasso. Aquilo ali serviu para fertilizar a minha caminhada. Está cheio de lições. E eu vou continuar. Eu vou prosseguir. Você vai continuar trabalhando até o último suspiro. Prometa-me, eu trabalharei no sonho pela qual nasci para sonhar até o último suspiro da minha vida. Eu quero participar das suas conquistas. Por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Não importa onde você esteve, nem em o que você fez. Não importa suas culpas, não importa onde você esteve e onde você está. Mas importa a decisão que você está tomando. O poder da decisão de esta noite. Eu estou decidindo. A cada dia, com Jesus, daqui para frente vai ser um novo dia. O que aconteceu ontem, seja bom ou mal, não é o fim. Hoje é um dia que está terminando com muitas possibilidades. Nós iremos começar uma segunda-feira extraordinária. Vamos começar a semana desfrutando daquilo que Deus reservou para nós. Amém. Então você poderá dizer no final de cada dia: estou prosseguindo. Nós podemos dizer no final desse culto: eu estou prosseguindo, eu estou prosseguindo, eu estou prosseguindo, eu estou prosseguindo. Amém? Glória a Deus. Você chegou até aqui. E agora eu vou profetizar pela fé que os próximos 6 meses, o segundo semestre, será de muitos testemunhos, porque você está prosseguindo, você está tentando. Então vamos continuar tentando. Thomas Edison tem uma frase muito joia. Ele diz: uma tentativa, ela é gloriosa, mesmo quando ela se frustra. Então vale a pena tentar. E aí o pensamento que virou meu lema de vida, de Horizon Stuart Marden: o impossível é quase sempre o que não se tentou. Então, se uma pessoa está dizendo assim: é impossível, não é. É impossível passar em medicina, é impossível. Quem disse isso? Só pode ter sido um frustrado, porque muita gente não ligou para isso. Está lá. Não é impossível. Tudo é possível. Essa é uma frase de Jesus. Jesus disse: tudo é possível àquele que crer. Então você vai começar a semana e vai dizer: é possível, sim. É possível. É possível passar nesse concurso. É possível. O meu cunhado, o pastor Davi, fez um concurso lá em Brasília. Eu não sei se ele, eu acho que ele até se surpreendeu com o resultado, porque ele passou em primeiro lugar no concurso. Ele ficou surpreso: meu Deus, com tanta gente concorrendo, ele passou em primeiro lugar. Mas é claro, ele também se debruçou para estudar, estudou muito. Ele não passou por acidente em primeiro lugar. É evidente que ele estudou muito. E ele
conquistou a vaga em primeiro lugar. Por quê? Transpiração, estudo. É preciso acreditar. Ele achava que podia passar, mas não o primeiro, mas ali a recompensa do esforço. Se você está estudando, se qualificando, se você tem um sonho, seja qual for, é possível. Eu quero dizer para você que é possível sim. Ah, mas eu já estou na boa idade. Tem gente se formando aí com 70 anos, 75, 80 anos. Não importa. A idade é uma condição da mente. Não liga para a tua idade não, esquece da tua idade. Viu? Esquece. Hoje eu estava dizendo que eu estou pesquisando onde é que eu vou saltar de paraquedas antes do dia 14 de outubro. Porque eu vou soltar de paraquedas ainda, né? Vai ser antes de 14 de outubro. Amigo, é mesmo, eu já soltei de asa delta, agora eu quero realizar um sonho, saltar de paraquedas. Por que não? E olha, ontem eu assisti um filmaço, eu quero recomendar para vocês. E o que me levou a assistir esse filme foi a crítica dos esquerdistas, dos esquerdopatas, né? Porque eles começaram a dizer: nossa, esse Top Gun, Maverick, esse é um filme muito masculinizado. E chamaram inclusive de masculinidade tóxica. Gente, esse filme fala sobre valores, fala sobre a honra, fala sobre a indesistibilidade, fala sobre família, fala sobre o heroísmo, fala sobre a gentileza, fala sobre o cavalheirismo. O filme resgatou o cavalheirismo de homens cavalheiros que estão prontos para dar a vida. O filme foi tão forte que a própria Marinha dos Estados Unidos ajudou a financiar e patrocinar esse filme, porque tem valores, são valores, é isso que o filme mostra. E eu levei os meus filhos para assistir, porque eu queria que eles vissem aqueles homens determinados, lutando pela sua pátria, lutando pela sua família. Leve seus filhos também, principalmente se forem adolescentes. Nós precisamos aprender esses valores. E eles acreditaram: é possível, é possível. Vamos alcançar o alvo, vamos cumprir a missão. Missão dada, missão cumprida. Assim seremos nós. E eu sempre testo algumas pessoas. Às vezes eu dou uma missão para alguém, vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele vai. Porque até hoje eu posso dar um testemunho para vocês, que até hoje todos os pastores que me pastorearam, todas as missões que eles me deram, eu não me lembro de ter deixado de cumprir essa missão. Cumpri integralmente, às vezes até doente, mas cumpri a missão. Porque eu sou um soldado, eu estou em missão. Somos bons soldados de Cristo, soldado raso. Estamos aqui para servir. Estamos sempre de prontidão, sempre pronto para servir, para socorrer, para apoiar, para ajudar. Não importa a hora, nós estaremos ali, prontos para servir, para valorar, valorizar, singularizar, abençoar, apoiar, ajudar. É isso que nós temos que fazer. Sempre prontos. E às vezes alguém pensa assim: mas será que vai ser possível? É claro que é possível. É possível. Você vai sair desse culto dizendo: é possível. Um dia o próprio Paulo disse, ele disse duas coisas: eu aprendi a ser feliz em qualquer situação. Já a pastora Milka estava falando aqui, ensinar os filhos a agradecer a Deus quando a gente tem um bife para comer em casa, uma picanha, e quando nós temos só o bife do olhão. Às vezes é só o bife do olhão. Agradeça a Deus por ele. Amém? Tem que ensinar. É o que nós temos para hoje. É o que nós temos para hoje. Então, agradecer e continuar e vivenciar e prosseguir. Todo dia eu quero ver você prosseguindo,
Ainda que para prosseguir, eu estou precisando de fazer terapia. Faça terapia. Eu preciso de um psicólogo. Vá ao psicólogo. Mas vá, se cuide. Eu preciso fazer ginástica. Faça ginástica. Eu preciso cuidar da minha pele. Cuide da sua pele. Eu preciso, cuide-se. Tire um tempo para você. E tire um tempo para você estar sós com você mesmo. Não fique impaciente quando você estiver sós com você mesmo. Você precisa disso. Ouvir as suas músicas favoritas, ouvir a sua playlist, ter o seu devocional a sós com Deus. Nós precisamos, todos nós precisamos de ter o nosso momento. Aquilo vai te reabastecer. Você vai tomar um fôlego e você vai prosseguir. Vai prosseguir todos os dias da sua vida. Eu fui prosseguindo. Talvez eu rodei mais de bicicleta aqui nessa cidade. Eu colocava o paletó dentro da minha mochila e ia para os lugares mais escondidos pregar. Chegava lá, colocava o paletó, pregava, tirava o paletó e continuava caminhando. E assim fui pregando o evangelho, subindo em pau de arara, num lombo de um jumento, num lombo de um cavalo, e indo, de canoa. Já tem experiência de naufrágio, tem experiência, caí da bicicleta, arrebentei minha perna, tem cicatrizes aqui no meu corpo, mas eu prossegui, eu me levantei e prossegui, né? E andando de ônibus para todo lado, e as pessoas me convidavam, eu ia, e pregando. Na década de 80 eu era bem magrinho, eu estava pregando em Mauro Fecuri 2, numa grande cruzada. Aí estava tudo bem. Quando eu estava caminhando para o apelo, o palco lá da cruzada desabou com todos os pastores. Só ficou eu que era magrinho em cima de uma tabinha. Aí como eu sobrevivi na tabinha, eu continuei pregando. Mas aí de repente começou um tiroteio entre os bandidos e a polícia. Aí não deu mais, aí eu tive que aí não deu mais. Mas até onde deu, eu estava lá pregando indesistivelmente. Aí era bala para todo lado, eu tive que sair, né? Mas cumprindo a missão. Amém? Vamos cumprir a nossa missão, agradecendo a Deus por tudo, né? Com o tempo, nas nossas viagens, nós combinamos o jantar antes da pregação, porque o jantar depois da pregação não estava dando certo não. A comida ficava fria, ia outros lá na frente, quando chegava na panela não tinha mais nada. Então eu sempre, quando eu vou pregar e ir para fora, o jantar é antes, porque eu tenho que voltar para acordar cedo e estar na rádio. Então o jantar antes quentinho, né? Então a gente foi aprendendo, né? Então nós temos que prosseguir. Você vai prosseguir? Vamos prosseguir? Vamos avançar? E o sonho está vivo dentro de você? Continue sonhando. Todo dia, do apurado do dia, lá está você, prosseguindo, avançando, celebrando, continuando, amando, contribuindo, somando, em nome de Jesus. Eu quero que você apresente agora diante de Deus quais são os 3 maiores desafios que você tem que enfrentar essa semana. Quais são os 3 maiores obstáculos? Talvez estejam dentro de você mesmo. Um medo do que as pessoas vão pensar de mim, o que vão falar. Gente, não liga porque as pessoas vão falar. Não, pessoal, vai, prossiga. Você tem que prosseguir. Ah, mas vão me criticar. Não tenha medo de crítica. Por acaso tem algum crítico pagando as tuas contas no final do mês? Tenho certeza que não. Então não liga para a crítica, vai embora. Amém? A maioria desses críticos são um bando de invejosos recalcados, e eles têm inveja de você. Eles queriam estar no seu lugar, mas ignore-os e vá em frente todo dia. E aí, quando você pensar que não, você já vai estar concluindo aquele sonho que você
começou a construir, que muita gente diz: é impossível, não vai conseguir, não vai dar certo. Vai sim. Quando pensar que não, você já está inaugurando uma filial, e vai avançando, e aí vai estar muito maior, porque você prosseguiu. Já pensou se você tivesse desistido? Não desista. Prossiga hoje, prossiga amanhã, prossiga todos os dias, dando glória a Deus, com essa força interior que o Espírito Santo está te dando. Hoje o Espírito Santo está recondicionando a sua alma, suas emoções. Hoje é uma noite de recuperação do fôlego, é uma noite de restauração. Recondicione a sua mente. Recondicionar significa voltar a colocar na condição que era para funcionar plenamente. Eu profetizo que você vai funcionar plenamente. O teu cérebro vai potencializar o teu corpo, vai prosseguir. Já está lá no cérebro a função prosseguir. Amanhã você vai, coloque o modo prosseguir de viver. E amanhã você se levanta mais cedo e você prossegue. Tome o melhor café da manhã que você puder tomar. Faça suas ginásticas, suas orações, suas meditações. E vai prosseguindo, e vai acreditando. Esse negócio vai dar certo. Ah, mas não sei o que. Gente, o seu maior concorrente é você mesmo, viu? E continue lutando a cada dia, crescendo. E nunca se esqueça que é preciso deixar de interiorizar coisas ruins, deixar de somatizar emoções ruins. Não deixe essa emoção ruim entrar dentro de você, não. Na minha cabeça não entra nenhum pensamento ruim, nenhuma emoção ruim. Meu coração eu limpo todo dia, está limpo pela palavra. A minha mente renovada. É isso que me faz prosseguir. Vamos lá. Hoje você recebe essa força extra para prosseguir. Então Paulo escreveu lá em Filipenses 4: eu aprendi a ser feliz em qualquer situação. E então ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja fortalecido por Jesus esta noite. Você veio para o culto do fortalecimento. Seja forte. O Senhor disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso. É você, Josué. Eu escolhi você. Eu não escolhi outro não. Eu escolhi foi você. E é você que vai fazer esse povo conquistar a terra prometida. Josué, ele tinha muita dificuldade de aceitar isso, porque ele não se sentia preparado, ele não se sentia qualificado para suceder um homem da estatura e da envergadura de Moisés. Mas Deus escolheu, foi ele. Josué, eu te escolhi, não te mandei eu. Seja forte, seja corajoso. Amém? Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, em nome de Jesus. Eu estou pregando hoje para pessoas fortes. Onde estão? É você. Somos fortes em Jesus. Jovem, você é forte. Você é forte em Jesus, forte pela palavra. Vamos prosseguir, vamos avançar. E você vai ter uma vida tão profunda, tão dinâmica, que a depressão não vai te pegar. Ela vai vir, mas ela não vai entrar. Ela não vai conseguir encontrar pouso, porque a sua mente se renovou, seu espírito se renovou, se levantou, e você segue prosseguindo, você segue vivendo, e você vai arruinar. Hoje nós estamos arruinando os planos do inimigo. Os planos do inimigo não era ver você prosseguindo, se congregando, cultuando a Deus, buscando a Deus, orando. Não era isso. Ele tinha que desistir. Era para ela ter desistido. Ela não deveria se congregar. Ela tinha que desistir de tudo. Ela estava, quase que nós pegamos ela. Por muito pouco ela desistiu de tudo. Só que ele quebrou a cara. Você está aqui prosseguindo. Você está aqui prosseguindo. Você está aqui prosseguindo. Prossiga. Vamos prosseguir. Tem muita conquista esse ano ainda. Esse ano você vai fechar no positivo, com muitas conquistas. Você vai colecionar vitórias esse ano. Quem recebe? Você é um colecionador de vitórias. Glória a Deus. Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Nós não vamos deixar. Já dizia o poeta:
mais famoso poema de Gonçalves Dias: a vida, os fracos abate. Nós somos fortes, somos fracos, só que a nossa força vem do Senhor Jesus. Ele nos alimenta, nos retroalimenta, e a gente prossegue em nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto, receba a unção para prosseguir. Pai, derrama agora a unção para prosseguir, a unção para nós avançarmos. Nós sabemos que a unção é uma fertilização, a unção é uma capacitação espiritual. A unção nos torna fortes, inteligentes, indesistíveis, dar-nos força interior, inteligência emocional. Nos ensina, Senhor, a administrar nossos pensamentos, nossa mente, nossa alma, nossas emoções. Pai, não deixa que a gente venha a fraquejar a ponto de deixar a nossa mente sem ser gerenciada, sem ser administrada. A partir de hoje, Senhor, que nós possamos gerenciar nossas mentes, equilibrar nossas emoções, sanear todo pensamento que for negativo ou ruim. Pai, restaura-nos, renova-nos, dá-nos a tua bênção, Senhor, em o nome de Jesus. Eu ministro a cura, eu ministro a bênção, eu ministro a saúde, eu ministro o renovo, eu ministro a vitória, em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, diga assim: eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus.